que não é uma holding familiar? E essa explicação, ela se faz necessária, porque, por vezes, as pessoas acreditam que a holding é uma empresa. E não é isso, ou pelo menos não é só isso. Então, vamos lá. Holding não é uma empresa, não é apenas isso. Na verdade, é necessário entender que se trata de um sistema. E nós estamos falando de um sistema visando o planejamento patrimonial e sucessório. Então, existem dois momentos aí. O planejamento patrimonial, quando você traz todos os teus bens para dentro desta empresa, que denominamos célula cofre, e um segundo momento, quando é feito um planejamento sucessório, tá ok? E aí, por vezes, dependendo da estrutura familiar, da constituição patrimonial dos bens aí desta família, será necessário um sistema, por vezes, mais complexo, por vezes não tão complexo. Então, é importante entender que estamos falando de um sistema que será colocado a serviço ou à disposição da sua família, tá ok? E aí, olha só, é necessário entender que a primeira etapa, ela acontece com essa organização do teu patrimônio dentro desta empresa. E aí, como nós estamos falando aqui de etapas distintas, é necessário um alerta, porque apenas a organização dos bens dentro de uma pessoa jurídica não vai assegurar à sua família o planejamento sucessório, livrando-a de um futuro processo de inventário. Por isso, é necessário fazer a organização dos bens e o planejamento sucessório. Só com esta segunda etapa concluída é que a família estará dispensada de um terrível, doloroso e muito caro processo de inventário, tá ok? E aí, gente, o que tem de muito fantástico com este sistema de holding familiar? Com este planejamento patrimonial e sucessório, nós alcançamos alguns benefícios. E os três principais benefícios são a redução na carga tributária, também a proteção dos teus bens e, por fim, livrar a sua família de um processo de inventário. Então, vamos lá. Estes três benefícios, sempre que comparado com a sua situação atual, qual é a sua situação atual? Você, uma pessoa física natural, tem os teus bens, o teu patrimônio no seu CPF, no seu nome. Então, quando comparamos o cenário, por exemplo, tributário na pessoa física, ele se mostra ruim. Se você pegar estes bens e colocar dentro do sistema de holding, você já vai pagar menos tributos. Então, este é um grande benefício. Fora isso, quando falamos da proteção, né, o segundo grande benefício aí, a proteção patrimonial, a partir do momento que você tira estes bens do seu CPF, do seu nome de pessoa física, e coloca dentro da pessoa jurídica, nesta ocasião, você já pode estabelecer ali cláusulas protetivas, de modo que, se no futuro você vier a sofrer algum revés financeiro, estes bens não poderão mais ser alcançados por eventuais dívidas, tá ok? E assim, você já consegue, então, se beneficiar também com essa proteção. E não para aí, porque quando você partir para a segunda etapa do planejamento sucessório, fazendo a doação das cotas sociais desta empresa para os seus herdeiros, e via de regra são os filhos, ali você também poderá adotar todas as cláusulas protetivas possíveis para resguardar o seu patrimônio, resguardar o direito
o benefício destes bens tão somente aqueles que você de fato quer beneficiar, que são seus filhos, e não genro, nem nora, nem terceiras pessoas, tá ok? Tudo isso você consegue ali neste momento do seu planejamento sucessório, quando você fará a doação das cotas para os teus filhos. E aí, veja bem, se você fez as duas etapas, o planejamento patrimonial, a organização dos teus bens dentro do sistema, fez a doação das cotas através do planejamento sucessório, ditando ali as regras que você quer que seja respeitado para quando você não estiver mais aqui, o fato é que no futuro, quando você falecer, você não terá mais bens em seu nome próprio. Nem os bens, nem tampouco cotas sociais da empresa, porque estas você também já terá doado para os seus filhos. Logo, não haverá o que inventariar. Por isso, dizemos a todo momento deste terceiro grande benefício, que é deixar a sua família livre do processo de inventário. Então, pessoal, olha só. Estes são os 3 grandes benefícios. Esse terceiro benefício, que é deixar a sua família livre de um processo de inventário, ele representa uma economia para a tua família gigantesca. Não se comparam os números, porque o inventário é sim um processo muito caro. E se os herdeiros, na ocasião, e detalhe, eles têm que agir sob pressão, dentro de um prazo curto estabelecido pela lei, se ele não fizer isso, quer porque não tem os recursos em mãos para pagar o imposto sobre a herança, as custas, honorários, enfim, por vezes ele terá até que vender um dos bens para suportar aquelas despesas tão elevadas do processo de inventário. E aí, isso faz com que o custo do inventário fique mais elevado ainda, porque a venda de um bem neste estágio, dependendo de um inventário, enfim, acaba sofrendo um deságio no momento da venda, uma depreciação no valor, enfim, só aumenta o prejuízo da sua família. E isso é péssimo. Veja bem, então, para vocês terem uma leve noção do tamanho da economia, se nós considerarmos aí o custo que essa família teria com um processo de inventário, se ela decidir fazer o planejamento patrimonial e sucessório em vida, ela vai gastar em torno de 10 a 20% do que gastaria em um processo de inventário. Então, olha só, a economia chega até 90%, né? É muito significativo. E sem falar que você, a partir de então, terá o teu patrimônio protegido, que não poderá mais ser alcançado por dívidas suas. Você terá estes bens resguardados de influência e até mesmo de ter ali acesso de genros e noras, né, usufruindo dos teus bens, entre outras questões que você poderá deixar toda resguardada, né, da melhor forma, que seja o mais adequado para o cenário da sua família, tá ok? A todo momento nós dizemos que para implementação deste sistema não existe um modelo padrão, não existe uma receita de bolo, porque cada família é única, né? Então, o que pode parecer o ideal para uma determinada família pode ser exatamente o oposto para outra, tá ok? E aí, um terceiro ponto aqui, que vale muito a pena explicar, é que, feito este planejamento sucessório dentro do sistema da holding, que acontece através da doação das cotas. Mas, diferentemente do que acontece com a doação direta dos bens, na holding, você, que é o dono dos bens, permanecerá detentor de todos os poderes de gestão, de administração, podendo vender os bens, podendo adquirir novos, podendo rever aquela distribuição de partilha de cotas entre os herdeiros.
você terá essa liberdade. Ao passo que se você tiver feito a doação direta do bem, veja bem, uma coisa é, eu pego meus bens, coloco dentro do sistema, ou seja, faço essa organização patrimonial, este planejamento patrimonial, e na sequência eu faço a doação das cotas sociais para os meus herdeiros. Isso é o modo como funciona o planejamento sucessório dentro do sistema de holding. Neste caso, você terá total liberdade de administração, de gestão, de usufruir, inclusive dos frutos, de rendimentos dos teus bens que estão dentro do sistema. Agora, se você opta pela doação direta do bem, ou seja, eu vou doar meus imóveis diretamente para os meus filhos, reservando o usufruto para mim. Neste caso, você perde o direito de disponibilidade deste patrimônio. Você não poderá mais vendê-los sem a anuência, a assinatura dos filhos e o que é pior, dependerá ainda da assinatura de genros e noras, se casados os seus filhos forem. Então, esse poder de administração, preservar este total controle nas suas mãos faz toda a diferença. Lembrando ainda que a qualquer momento você também poderá voltar atrás, você pode desistir. O que confesso para vocês, trabalho há muito tempo com o planejamento patrimonial sucessório através de holding e eu nunca vi a família querer voltar atrás nesta decisão, simplesmente pelo fato de que ela é maravilhosa. Concede proteção, economia tributária, livra a tua família de conflito e dores de cabeça no futuro e os gastos elevadíssimos com o processo de inventário. Então, não tem por que voltar atrás. Porém, é importante que você saiba que sim, é possível rever isso e se no futuro, por algum motivo, você tiver a necessidade, você pode retornar ao estado original de cada um dos bens, voltando para o nome de uma pessoa física, para o seu CPF, não tem problema algum. E ainda, neste planejamento sucessório, entre as cláusulas protetivas dos bens, tem uma que é muito interessante, que é o direito de reversão. Não queremos, jamais passar pela dor de perder um filho. Via de regra, os pais falecem antes, mas não estamos livres de passar por isso. E ao estabelecer uma cláusula de reversão dentro do seu sistema de holding, apesar de concluído o seu planejamento sucessório, ou seja, você já fez a doação para os seus filhos, se porventura um deles falecer, tendo essa cláusula de reversão, a parte que cabe a este filho retornará para você. E você fará a distribuição dela como você quiser, como você bem pretender. Sem falar ali também da cláusula de incomunicabilidade, para que genros e noras não venham a ter participação dentro deste sistema. Que, afinal de contas, o seu desejo é implementá-lo para beneficiar aos seus filhos e não outras pessoas. Então, é isso, o propósito aqui era falar para vocês como funciona o planejamento sucessório dentro da holding. Então, espero que vocês tenham compreendido que é necessário as duas etapas. A primeira delas, nós falamos de um planejamento patrimonial, é onde vai acontecer a organização dos bens. Na segunda etapa, falamos do planejamento sucessório, onde será feita a doação das cotas sociais da empresa agora para os teus filhos, com todos os regramentos, cláusulas, tudo o que você desejar e que melhor atenda aos desejos e necessidades da sua família. E aí, peço para que você que está aqui comigo se inscreva no canal. Deixe seus comentários, suas dúvidas, por favor, participe. Deixe as suas dúvidas. Eu sou notificada assim que feito ali o comentário, e isso enriquece muito, porque a sua dúvida pode ser a de outras pessoas também. Nos motiva a trazer um novo tema na semana seguinte, então isso é muito bacana. E essa solução, apesar de ser nova a divulgação,
agora vários colegas que fazem parte, inclusive, do mesmo grupo de profissionais especialistas em holding. Enfim, todos estamos aí imbuídos deste propósito de levar este conteúdo informativo para que as pessoas saibam que, apesar do inventário ser obrigatório, ele não precisa acontecer se você tiver feito o seu planejamento previamente. Então, você tem direito a isso. Por que não desfrutar de uma economia tributária gigantesca? Por que não beneficiar a sua família e proteger os seus bens? Tá ok? Eu espero ter contribuído com vocês. Se inscrevam no canal, deixe também o like e nos acompanhe. Deixo aqui meu forte abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau.